O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amarás o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Dois elementos fundamentais nos apresentam hoje a palavra de Deus. O primeiro eu tiro da carta da segunda leitura, onde nós encontramos pedindo para que nós possamos erguer as mãos em preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. São Paulo escreve isso a Timóteo. Antes de tudo, meus irmãos, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Não difere um homem do outro. Em primeiro lugar, é por todos os homens. Depois que ele vai enumerando alguns que necessitam mais de orações. Mas o aspecto fundamental que aqui nós encontramos é que Jesus, já no Evangelho, quer ensinar os discípulos. E a primeira coisa que Jesus ensina aos discípulos é a oração. Eles devem aprender a orar. Assim como Jesus ficou noites orando para poder falar aquilo que o Pai queria que ele falasse, assim também os discípulos devem aprender com o Mestre a oração. E a oração, ela não tem eleições de pessoas. O discípulo deve aprender a orar para todos. Orar para os bons e orar para os ruins. Jesus fez isso muito bem, mas os seus discípulos, em muitos momentos, eles não souberam fazer a mesma coisa. E também nós, por vezes, nós não sabemos orar por aquelas pessoas que nos ferem, ou pelo menos aquelas pessoas que nos provocam, os nossos inimigos. Por vezes nós não oramos pelos nossos inimigos. E aqui na carta de São Paulo a Timóteo, ele pede exatamente para rezar por todos. Para o seu amigo e também para o seu inimigo. A oração, meus irmãos e irmãs, é um ato fundamental para a vida do discípulo e para a vida de todos os cristãos. Porque nos faz relacionar com Deus, nos faz ter uma intimidade com o Senhor, nos faz ver o Senhor como nosso amigo, não aquele Senhor distante, que não favorece o ser humano, ou até mesmo que não escuta o discípulo, que não nos escuta. Deus nos escuta na oração, basta pedir. Deus nos ouve,
assim como ouviu no Antigo Testamento, ouviu também no Novo Testamento, ouviu os seus discípulos e ouve também a nós que suplicamos com fé. O nosso Deus é um Deus da escuta. Mas por vezes, meus irmãos, nos dias de hoje, nós encontramos tanto barulho que não conseguimos escutar Deus. Não conseguimos ouvir a voz de Deus. O diálogo de oração com Deus fica quase um monólogo. Eu falo, Ele não fala. Eu grito e Ele não fala. De fato, nós precisamos aprender com os discípulos do Senhor e com o Senhor a render graças a Deus, a elevar preces e orações. Mas devemos escutar o Senhor, o que Ele tem a falar, assim como o profeta Amós pôde escutar o Senhor, então ele tem o que falar para o povo, porque era um ouvinte da palavra, era um ouvinte de Deus. E o profeta Amós, observando o seu tempo, ele percebeu algumas injustiças, algumas coisas irreais, e por vezes até inumanas, diante do povo de Israel. Veja, meus irmãos e irmãs, como pensavam alguns naquele tempo. O profeta vai nos dizer: ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. E ainda mais, o profeta vai denunciar: para diminuir as medidas e aumentar os pesos, quando a colheita chegar, adulterar as balanças. Olha que isso estava acontecendo no meio do povo, dos poderosos. Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. Olha que situação. Que tristeza estava aquela sociedade. Que tristeza estava aquela corte política naquele tempo. As de hoje não. As de hoje não adulteram a balança. As de hoje não quer dominar os pobres com dinheiro. A de hoje não quer comprar os humildes com um par de sandálias. Mas certamente a sociedade de hoje pode ser mais santa que a de antigamente. Isso é verdade, meus irmãos, ou mentira? Eis a questão. É o tema que Jesus e o apóstolo Paulo vai entrar. Paulo vai dizer: este é o testemunho que eu venho dar, o testemunho da verdade. O mestre das nações pagãs não crê na verdade, mas Paulo vai dizer que veio exatamente para dar testemunho deste amor inaudito do Senhor que é estabelecido na pregação da verdade. Assim diz o apóstolo: eu fui designado pregador e apóstolo e falo a verdade. Não minto, falo a verdade. O discípulo e o homem de hoje precisa falar a verdade. Precisa aprender a viver também na verdade. Por isso nós devemos suplicar pelos administradores, por aqueles que governam, para que eles possam aprender com a verdade, aprender com o Evangelho,
aprender com Jesus Cristo, aprender com Paulo. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, o testemunho da verdade. Meus irmãos, fora desse testemunho, o povo de Israel, os discípulos e também nós nos dias de hoje somos ou corremos o risco de cair na tentação do ter, do poder e do prazer. Só ter, possuir, e nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Última linha do Evangelho de hoje. Não podemos servir a Deus e aos bens materiais. Existe uma única forma que essas duas coisas convergem: a forma da doação, da entrega, onde o que é meu também é do outro, e isso pertence ao dinamismo do Evangelho. Não que o outro possa possuir o que é meu, mas a minha mão ou as minhas mãos são abertas para poder doar àquele irmão que mais necessita. Mas parece, meus irmãos e irmãs, que nós encontramos no Evangelho de hoje pessoas fiéis e pessoas infiéis, administradores bons e administradores ruins. E por isso o Senhor vai dizer aos seus discípulos e também a nós: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas coisas, mesmo que seja a sandália dita em Amós, também é injusto nas grandes coisas. Por isso, meus irmãos, o primeiro ponto, nós devemos erguer as nossas mãos para o alto em súplicas e orações e rezar por todos os homens, pelos administradores deste mundo, rezar por nós. E por outro lado, dar testemunho da verdade, onde Cristo nos apresenta como o Filho de Deus, a verdade absoluta, em que nós podemos acreditar que nele nós podemos anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Nele nós podemos mudar o nosso coração e mudar também a mentira do mundo que quer passar por verdade. Meus irmãos, pode até ser duro demais, mas nós vivemos num mundo muito materialista. E existem muitas pessoas que não é fiel no pouco, certamente não vai poder ser fiel no mundo. Isso precisa tocar na administração dos bens e também na administração do coração. Homens infiéis, mulheres infiéis, não conseguem administrar um matrimônio. A palavra de Deus, meus irmãos, nos indica um caminho: sermos pessoas justas no pouco, fazer uma educação para a justiça, porque só assim nós podemos tentar mudar algumas coisas neste mundo. Do contrário, aqueles poderosos que estão lá em cima vão continuar comprando o pobre com um par de sandália. Vão continuar exercendo o seu poder através do dinheiro e não através da justiça. Todos os administradores, sejam eles políticos ou não,
estão sob o poder da administração divina. E é essa que conta. Deus vai pedir conta da nossa administração. Como nos apresentaremos diante do Senhor? Que Deus nos ajude a apresentar os nossos dons, cheios de amor, de justiça, de paz e de alegria e de cuidado com as pessoas. Hoje nós tivemos nesta igreja um encontro, homens e mulheres santos. Isso não pode ser uma demagogia, precisa ser realidade. E só podemos ser santos o dia que reconhecermos em nossa vida que Deus é santo e que nos santifica no seu amor. O dia em que nós administrarmos a nossa vida como convém, segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus, e não segundo a ganância deste mundo, que pede para tirar dos simples, dos pobres, e esfolam o quanto pode os bens públicos. Deus, na sua infinita bondade, quer formar o nosso coração. Deixemo-nos ser tocados pelo Senhor, pelo dedo de Deus, onde um dia nós vamos encontrar com toda a verdade. E nesse dia nós não vamos levar absolutamente nada conosco. Levaremos o nosso coração contrito, arrependido, cheio de amor, de piedade, de compaixão, para poder oferecer ao Senhor aquilo que eu tenho de melhor, o meu coração arrependido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.